Vamos dar um aplauso para esse Jesus que deu a vida por nós. Oi. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Bom demais ver todos aqui. De duas uma, né? Vocês dão valor mesmo à palavra de Deus ou não estavam sem dinheiro para viajar. Mas vocês estão no melhor lugar possível, que é a casa de Deus. Vamos baixar um pouco nossas frontes, nossas cabeças. Senhor, obrigado por mais um dia na Tua presença, Senhor. Obrigado por mais um dia na Tua casa, Senhor. Obrigado por mais um dia poder aprender mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Eu venho pedir agora, Pai, que o Senhor me use, Pai, para transmitir a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ao coração dos meus irmãos, Senhor. Quero te pedir, Pai, que nós possamos sair diferentes do que entramos aqui, Pai. Mais cheios da Tua palavra, Pai, mais cheios do Teu amor, Pai, mais cheios da Tua sabedoria e do Teu entendimento, Senhor. Eu peço agora, Pai, tira qualquer nervosismo que eu possa ter, Senhor, e que eu possa, Pai, expressar todo esse amor que o Senhor tem por nós, pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Quantos capítulos tem Provérbios? Tem exatamente 31 capítulos, ou seja, um capítulo para cada dia. O mês que tem 30, tem que ler 2, mas é um dos livros mais interessantes que eu acho da Bíblia, sensacional, porque todos os conselhos que ele nos dá lá é um mini manual de sobrevivência do cristão no planeta Terra. Lá tudo que você tem dúvida sobre como se portar, como ter uma vida no casamento, como ter uma vida na sociedade, lá é tudo explicado, né? E lá também fala sobre ser lapidado, né? Fiquei matutando vários dias a respeito disso, desde que a gente recebeu a palavra, né? O que é essa palavra ser lapidado? O que é ser lapidado? E eu cheguei à conclusão que a gente é lapidado todo dia, desde o momento que acorda. Pode ser umas pequenas lapidações que você não percebe, como sua esposa ou seu marido falando para você colocar uma roupa melhor, arrumar seu cabelo, cuidando de você. Como também pode ser as lapidações que doem. E normalmente, quando a lapidação vem com força, é doloroso. Mas o resultado final sempre é favorável à nossa vida. Tem vários exemplos na natureza mesmo de que a lapidação, mesmo sendo demorada ou dolorida, surte um efeito muito bonito. Ô, Sara, por favor, põe aquela foto número 1 da areia. Eu achei bem interessante, né? Porque eu sei que todo mundo deve saber que o vidro vem da areia, né? Mas como uma coisa tão sem forma, sem sentido algum, submetida a alta pressão, a alta temperatura, ela começa a tomar formato e uma areia sem nada acaba num frasco moldável, lindo, transparente, remetendo ao quê? Que quando Deus nos lapida, Ele sempre nos transforma em algo brilhante no final. Sempre o que Ele faz na nossa vida resulta em algo maravilhoso, Ele não erra. Outro exemplo que eu achei maravilhoso demais, que também foi surpresa para minha esposa, põe a foto 2, Sara. Que de uma pedra tão feia, tão suja como carvão, sob uma pressão e sob tempo, ele é transformado num diamante, né? E aí até coloquei embaixo, fala que assim também é com a nossa vida. Deus nos permite passar por essas pressões, por desafios para nos lapidar e nos transformar e revelar o brilho que Ele colocou em nossa vida. Esse brilho que a gente reflete não vem de nós, vem dele. E o trabalho que Ele faz conosco é transformar a gente numa coisa bruta e uma coisa muito delicada. A lapidação sempre vai trazer renovo e novidade em nossas vidas. Assim como a gente vai ser lapidado no dia a dia? Através de relacionamentos saudáveis,
principalmente saudáveis com Deus, com os irmãos e principalmente um relacionamento saudável com a palavra de Deus. Por que eu digo isso, gente? Porque esses 3 fatores moldam o nosso caráter e a nossa fé. Só que ao mesmo tempo que boas amizades, você se propor a dispor a ler a palavra do Senhor e meditar nela, você ter um relacionamento íntimo com Deus, o inverso é verdade. Quantas vezes a gente já viu crianças, adolescentes, jovens adultos que se perdem por causa de más amizades, más ideias, as pessoas que começam a aceitar coisas que não são normais achando que é e acabam se perdendo no caminho. A gente tem que ter a noção que essa lapidação, ela parte da nossa vontade de se entregar nas mãos de Deus para ser lapidado. Nessa noite eu separei a palavra em 3 tópicos, baseado em 3 pedaços da palavra de Deus. E o principal, no final de cada tópico, eu vou fazer uma pergunta retórica. Você responda no seu coração, mas responda com sabedoria e principalmente com sinceridade. Porque são perguntas que a hora que o Espírito Santo colocou no meu coração, a segunda principalmente eu sofri muito na minha vida toda. Mas hoje eu consigo dizer que estou melhor. Então é uma palavra que foi dada para mim, eu já passei por isso, aposto que muitos irmãos também já passaram por coisas semelhantes. Mas são coisas que se a gente for alertado no início, a gente se entregar e fazer o jeito correto, a gente vai colher ótimos frutos no final. O primeiro tópico que eu pus é o poder da amizade. Primeira coisa que a gente tem que entender dessa amizade, tem que ser uma amizade verdadeira. Por quê? Como a gente estava conversando antes no Evangelho no Lar, né? A lapidação, ela vai começar a mostrar uma coisa que você não queria mostrar provavelmente. Aquilo que você esconde, que você não quer que ninguém saiba. Cada vez que você é lapidado, você é transformado numa coisa mais transparente e mais brilhante. Como foi o exemplo do diamante. Alguém conseguiria ver alguma coisa dentro do carvão? Não. Mas no processo final, se tiver um pelinho dentro do diamante, qualquer ourives, qualquer joalheiro vai conseguir olhar contra a luz e ver. Ou seja, quanto mais lapidado a gente é, não tem como esconder o que a gente não quer mostrar aos outros. A lapidação nos leva à perfeição baseada em Cristo Jesus. Mas César, a gente pensa assim, a gente é lapidado por quê? Cada processo de lapidação, irmãos, nós somos levados a um estágio maior de fé, de confiança principalmente, e o principal, a gente é afiado como uma ferramenta do Espírito Santo. Porque a gente não adianta ser lapidado, ser preparado para não ser usado para nada. Adianta uma mulher ganhar um anel solitário lá que todas adoram para deixar guardado na gaveta? Ela vai querer mostrar para todos. Assim tem que ser com a nossa vida. A gente é lapidado para quê? Para poder mostrar ao mundo quem está dando a nossa luz, o nosso brilho, e principalmente para atrair do mundo os outros para perto de nós, para também ter esse brilho que é vindo de Jesus. Um exemplo de amizade que eu achei bem legal, que foi o que eu separei, foi o de Davi com Jonatas. Está lá em 1 Samuel 18, de 1 a 4. Eu vou ler na minha versão aqui, está um pouquinho diferente, mas chega no mesmo final. A palavra de Deus diz: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, junto com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Eu fui pesquisar isso aí mais a fundo, irmãos. Naquela época, o cara dar a túnica dele, o manto dele, o armamento dele para alguém, não era só sinal de amizade, era sinal de que ele confiava a vida dele a Davi. É como se hoje você está trabalhando num carro blindado, num carro forte, e você vai fazer recepcionar alguns malotes de dinheiro, você tem uma pessoa que você consegue entregar a sua arma para ela cuidar de você enquanto você está voltando com o dinheiro, e alguém pode te atacar. O nível de amizade que Davi e Jonatas tinha naquela época, que é contado até hoje na palavra de Deus, foi uma das amizades mais profundas que eu percebi. A gente dificilmente hoje em dia consegue até chegar nisso. Por quê? Porque no final da história vocês sabem, Saul perseguiu Davi, Davi teve a oportunidade até de matar Saul e não matou. Ele começou a ser rei. Durante o reinado ele continuou amigo de Jonatas. E mesmo depois que Jonatas faleceu, o que Davi fez? Não sei se vocês lembram, né? Ele chamou os súditos dele e pediu para achar o filho de Jonatas, que era Mefibosete. Para quê? Para poder abençoá-lo, para poder honrá-lo. E Mefibosete se encontrava escondido de medo do que Davi poderia fazer,
devido ao que o avô dele tinha feito com Davi. Ou seja, a amizade, gente, ela não acaba em quem você é amigo. A amizade verdadeira, ela se prolonga por quê? Pelos laços que a gente exerce com o Espírito Santo, com Jesus. Você vai honrar não só seu amigo, como a família dele. Você vai lutar para lapidar a família dele e dar o melhor para todos eles. A amizade que fortaleceu Davi em meio às perseguições foi o que fez ele ter um coração bom ao ponto de honrar o neto de Saul. A gente assistiu uma vez, sempre na última terça-feira do mês no Evangelho no Lar, a gente tem a noite do cinema, né? A gente assiste algum filme que fale sobre a palavra. E há uns 3 meses atrás a gente assistiu um filme que chamava A Revolução de Jesus. Era uma história verdadeira, eu até mandei para o pastor. Foi um hippie na década de 70, de 60 para 70, que ele começou a falar de Jesus para muita gente. Mas ele era um cara tão largado, andava descalço, é aquele cara que interpreta o The Chosen, que eu falo que ele deve se parecer com Jesus mesmo, de verdade, né? E através do evangelho simples que ele pregava, de como ele expressava o amor de Jesus, de como ele se comportava, ele caiu numa igreja super tradicional no interior do Texas, né? E quando ele chegou com uns 4, 5 amigos para sentar para assistir o culto, todos os membros quadrados, entre aspas, na época, começaram a falar para o pastor que tinha que expulsá-lo da igreja, que se ele continuasse lá, eles não iam ficar na igreja, iam sair, chegando ao ponto até do pastor mesmo pensar em desistir do ministério, porque ele estava passando por uma crise pessoal. Mas esse amor demonstrado por aquele rapaz mudou tanto a vida do pastor, que virou uma revolução tão grande que aquela igreja começou a ter fila para entrar. Por quê? Porque o amor simples e puro daquele rapaz lapidou o pastor, depois lapidou a vida de todos os membros da igreja. Os antigos voltaram, por quê? Pelo amor que Jesus demonstrou, pela amizade que ele teve com isso. A lapidação da amizade cristã verdadeira, ela não vai se resumir apenas a gente estar acompanhando alguém. Ah, eu sou amigão do Silvio, gosto demais dele, amo o Silvio. Ah, ele vai fazer um churrasco. Beleza, Silvio, estou com você. Aí o Silvio me liga e fala, sério, nós vamos bater uma feijoada e fazer um concretão. Você vem me ajudar? Na hora boa e na hora ruim, vou estar lá. Mas o principal que a amizade cristã, que é a nossa obrigação fazer com o nosso irmão, é o encorajamento e você fornecer o suporte espiritual para ele. Você está lá para ele em qualquer hora que ele precisar. Eu vejo essas coisas na internet, né? E eu vi uma vez um sketchzinho naqueles rios lá da vida que era interessante, né? O cara ligou para o amigo dele e falou assim, olha, eu preciso de você agora. Você não me pergunta por quê, você vai esquecer o que a gente vai fazer e nunca mais vamos falar sobre isso. Você tem o direito de dizer não e não vir. O amigo virou para ele e falou assim, só preciso saber com qual carro a gente vai, com o meu ou com o seu. É esse ponto de amizade que a gente tem que chegar a ter com o nosso irmão. Por quê? Nosso irmão, a gente está na batalha espiritual. Batalha terrena, a gente não vê, não tem. Mas na batalha espiritual, quem está do seu lado e do seu lado esquerdo é quem te defende do inimigo. Essa lapidação, esse elo que você cria com o seu irmão verdadeiro, ele vai te defender no mundo espiritual, que é o que a gente mais enfrenta e não vê. Mediante a isso, o que a gente tem que estar disposto? A fazer a primeira pergunta. Quem são os Jonatas na nossa vida? E nós somos Jonatas na vida de quem, hoje em dia? A gente tem sido um amigo fiel para o nosso irmão, a gente tem estado junto ao nosso irmão nos momentos de necessidade, nos momentos de alegria. Nós temos tido alguns Jonatas na nossa vida, nos ajudando nos momentos de apuro, de aperto, naquele momento que você se sente sozinho, que você acha que você está perdido. Você tem um Jonatas para te orientar, você tem o seu discipulador para estar junto com você. Primeiro que a gente faz é isso. Por quê? Porque a amizade verdadeira, ela é sacrificial. Quantas eu vi o pastor estar na casa dele à noite e sair para acudir alguém na rua? Tipo 11 horas da noite, mas ele tem que ir. Não tem, mas isso é amor sacrificial. Essa é a amizade. Esse é o amor de Deus no nosso coração verdadeiro. E lembrar que esse sacrifício a cada dia fortalece a nossa fé. O segundo tópico, que eu acho que é o mais complicado e foi complicado para mim, né? É a correção e o crescimento. Por isso a importância de você ter uma intimidade enorme com o irmão. Porque pode chegar uma hora que você vai ter que corrigir ele. E para nós homens, principalmente, ser corrigido por alguém é tão difícil, né? É tão duro. E você não tem essa intimidade, eu não vou aceitar o conselho de alguém que não tem essa intimidade comigo. A gente tem que entender que essa correção sempre vai trazer crescimento espiritual e físico para a gente. Tem que ter noção que o nosso irmão quer o nosso bem sempre. E a gente tem que aceitar. Eu usei aqui como exemplo Gálatas 2, 11 a 14. Eu achei legal por quê? Porque aí é uma passagem de Paulo chamando a atenção de Pedro.
Só que assim, Pedro, a gente conhece o histórico dele, né? Ele era um cara bruto, rústico, sistemático, ele era um cara tosco, a gente conhece a ficha dele. Então olha como que Paulo chamou a atenção de Pedro, porque Pedro estava tendo um episódio de mascaramento, ele era uma pessoa e não queria ser, né? A palavra de Deus diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como um gentil e não como um judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Ou seja, ele era um na frente do povo dele. Quando chegou a galera que era da circuncisão, os judeus, ele já mudou de perto e saiu. Paulo foi lá, eu tenho certeza que Paulo tinha intimidade a esse ponto de chamar a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Mas eu acho que hoje em dia vai muito o que o pastor me ensina, que é ter a sensibilidade na hora de chamar a atenção. É você chamar seu irmão do lado, é você conversar com todo amor, com todo carinho. Por quê? Porque Cristo, toda vez que foi lapidar alguém, foi chamar a atenção, eu nunca vi ele deixar ninguém envergonhado, até hoje ele não faz isso. Um exemplo interessante era da mulher samaritana que estava na boca do poço. Ele conseguiu lapidar a vida daquela mulher, tirar o peso do pecado das costas dela, apenas conversando, a ponto de ela sair correndo, pulando e chorando de alegria, porque ela tinha ganhado a salvação, tinha conhecido o Salvador, o Messias. A gente tem que ter noção que a gente tem que chegar com sensibilidade. Tem hora que vai ter que chegar mais pesado, mas a maioria das vezes é sensibilidade, né? Isso aconteceu com a gente em 2009. Foi, acho que, a maior lapidação que eu passei na minha vida. Foi lá que mudou minha vida completamente. Eu estava com um serviço da prefeitura de Cabreúva, ganhando super bem. Eu morava num condomínio super legal, numa casa que tinha até campo de futebol. A casa tinha 600 metros quadrados. Aí do nada, eu não sou muito desse papo de vítima. A gente é vencedor sempre. Mas, por algum revés, o meu sócio me enganou, abriu uma outra sociedade. Aí na competição lá do pregão, ele jogou um preço mais barato e eu perdi tudo. Do dia para a noite, eu perdi todo o meu salário. Tentei segurar, porque eu era muito, mas muito orgulhoso naquela época. Eu não queria saber de nada. Eu não tenho medo de falar, eu era um tonto. Chamei meu discipulador, que por acaso é o pastor, né? Isso está marcado no meu coração há 17 anos já, né? Ele chegou lá, ele abriu meu notebook, a gente começou a colocar as contas, tudo. Eu saí daquela reunião que a gente fez com ele, a gente saiu ali sem casa, sem carro, sem móvel, sem moto, nada. A gente tinha carro importado, moto zero, tinha uma casa maravilhosa. A gente estava com uma mão na frente e outra atrás. Tive que voltar a ponto de morar de favor na casa de amigo, porque meu nome sujou. Eu não consegui nem honrar minhas contas. Chegou a um ponto que eu falei para a Lia, a gente não consegue alugar porque eu não tenho nenhum nome, não tem como. Aí num ponto a gente tinha uma mãe de uma amiguinha da Lívia da escola, falou: olha, tá alugando um apartamento lá no meu prédio. Falei: não dá para ir, né? Falei para a mulher: não dá pra gente ir, porque vai chegar lá e vai puxar a ficha, esquece, né? Tá aparecendo puleiro de galinheiro meu nome. Mas fomos lá. Deus age em todos os momentos, né? Em todas as entrelinhas, né? Ele estava lá. A gente entrou no apartamento, a gente não gosta de apartamento, mas foi um período de bênção na nossa vida. E para minha surpresa que eu cheguei, começamos a conversar com o dono, com o proprietário e a esposa dele, e por um acaso ele era médico. E eu já estava quebrado mesmo, não tinha mais orgulho nenhum. Falei para ele a situação, né? Cara, só faltou a cena assim dele puxar um pelo do bigode e colocar na minha mão e dar a mão para mim. Ele fechou o apartamento com a gente só na palavra, sem contrato, sem nada. Durante 3 anos a gente viveu lá momentos maravilhosos, crescemos. A gente se conectou tanto com Deus naquela época, foi a época de maior crescimento que eu e a Lia tivemos. E o meu pedido naquela época era assim, o meu sonho era honrar todas as contas, dizimar, honrar todas as contas e chegar com R$1 positivo no final do mês. Falei que a gente pagou tudo e sobrou R$1, né? Até que eu estava sentado, tinha 3 quartos, usava um minha filha e um minha mulher, e ficava um de baguncinha, né? Eu estava sentado lá, separando o dízimo, paguei as contas. A hora que eu fui mexendo o dinheiro, sobrou R$2,25. Isso em 2009. Falei, cara, é dinheiro, mas Deus honrou.
Daquele momento para frente, o Rogério é um gentleman, é um cavalheiro, né? Ele colocou no coração da gente, eu segui a palavra dele, porque ele é um homem de Deus, e se desse errado, a culpa era ser dele, não ia ser minha. Fui para cima, segui tudo o que ele pediu. E marcou, ele falou que Deus ia restituir tudo, muito mais do que a gente tinha, né? Aí, na outra igreja que a gente congregava, estava tendo um seminário sobre vida financeira, e numa noite chamaram um apóstolo, o cara chamava inclusive Apóstolo César, meu nome. E, cara, a igreja estava cheia. Eu não sei, devia ter umas 2.000 pessoas lá, sei lá. Eu ali, a gente sentou bem no cantinho, no fundo, porque não tinha lugar. Eu estava com uma camisa xadrez azul. Ele estava dando uma parada no meio da parada, ele parou e falou: você aí, ó, de camisa xadrez. Eu, não deve ser comigo, deve ser comigo. Você de camisa azul, xadrez, está olhando para trás, é você. Eu falei: sou eu? Ele falou: você. Deus mandou te falar que seu tempo de vergonha acabou. Irmãos, quando a palavra vem do altar, de um servo verdadeiro do Senhor, você não sabe o que é viver maravilha, o que é viver milagre. Resumo da história, né? Deus realmente restituiu mais do que o dobro do que a gente tinha. Hoje a gente está treinado igual o povo no deserto, né? A gente sabe viver sem nada, sabe viver com muito. Sei andar a pé, sei andar de carro, só não sei andar de avião porque eu não sei dirigir. Mas a gente virou camaleão. Qualquer situação que precisar, Deus já treinou tanto a gente nesse período que a gente enfrenta. Ah, é para ir na casa do irmão comer dobradinha, lá no Valmir. Eu vou e como. Não gosto, mas vou e como. Ah, é para ir no Valmir comer filé mignon. Eu vou lá e como. Por quê? Porque Deus treinou a gente de um tanto que a gente sabe o que é ser lapidado no momento bom e no momento ruim. A gente sabe ser grato no momento ruim e no momento bom. Porque até o momento bom foi maravilhoso. Porque no momento ruim é a hora que você mais sente a mão de Deus te guiando, a mão de Deus te cuidando, a mão de Deus te lapidando, falando onde você vai, para onde você não vai, cortando aqui o que está de excesso no seu corpo, cortando o orgulho, cortando a altivez. Porque, gente, eu não tenho vergonha, eu me achava o cara. Nossa, eu estou bem pra caramba. E eu tinha a ousadia de acreditar que tudo aquilo lá era meu, que era por minha culpa, pelo meu braço, pelo meu merecimento que eu tinha alguma coisa. E não era. Quando Deus quebrou a gente, levou a gente em toda essa trajetória, você ser humilde, você aceitar essa correção, essa lapidação, realmente você sai como aquele diamante no final. Você pode ter certeza de uma coisa: você sai renovado em todos os sentidos, principalmente no espiritual. Principalmente depois de você ver isso há 17 anos atrás. Hoje eu tenho uma família abençoada, eu tenho um lar, eu tenho um carro para andar, eu tenho uma vida maravilhosa. Por quê? Porque eu sou obediente a Deus. A gente sabe que é difícil, tem hora que dá vontade de desistir, muitas vezes eu passo por tonto, eu passo por um monte de coisa que não precisava, mas a lapidação, o cuidado não vem daqui da terra. O irmão que te lapida, o irmão que te ajuda, é o mesmo que Deus está cuidando para você fazer o mesmo na vida dele, para você lapidar a vida dele. Você tem que ter esse entendimento que a pessoa que te estende a mão para te ajudar tem que ser recíproco esse gesto. Quantas vezes alguém me ajudou e eu devo ter virado as costas e ido embora, achando que foi meu merecimento? Ele não fez nada mais que obrigação. Eu já fiz tal coisa para ele. Gente, o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Nesse ambiente que a gente está falando de amizade, de união, de intimidade com o seu irmão, você tem que estar preparado também para quando o irmãozinho chegar e falar alguma coisa para você, você já não virar a costa e falar: Senhor Jesus, desce o fogo e queima essa figura da minha vida. Ele está errado, eu estou certo. É o que eu sempre falo, irmãos: a gente discutir com Deus falando quem está errado está certo, você sabe sempre a gente está errado. A gente tem que saber o quê? Por que ferro, como diz a palavra, ferro afia com ferro? Gente, se a gente pega uma plataforma, um plástico, que é mais macio que o ferro, eu passar o ferro aqui, vai adiantar alguma coisa? Não. O ser humano é afiado com o ser humano. Só que o problema é que a gente vai ficar o quê? Todo magoado por causa desse afiamento, dessa lapidação. E a gente tem que saber que esse confronto, ele é feito totalmente em amor. E principalmente para a gente amadurecer. O que eu e Ali amadurecemos em 17 anos, não só na idade, né? Cabelo branco, barba branca, tudo. Mas o que a gente amadureceu a ponto de saber como ajudar alguém, como poder ser ajudado e receber. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma em alguém me oferecer alguma coisa e falar: olha, Deus te abençoe e eu aceito, daqui. Antigamente não era assim. Não era de jeito nenhum, de jeito nenhum. O Silvio queria me dar uma jaqueta, eu não ia pegar. Não preciso, eu compro. Hoje o Silvio quer me dar a casa dele, a jaqueta, eu vou pegar. O Silvio vai morar na rua, depois eu empresto para ele a casa, mas eu aceito. Bênção não se nega. E a pergunta para essa fase, né? Para esse segundo tópico: você aceita realmente a correção com humildade ou você resiste a ela por orgulho? Por quê? O atrito da correção dói,
mas sempre ficaremos mais afiados espiritualmente. A gente é afiado pelo Espírito Santo para virar uma ferramenta na mão de Jesus. A gente tem que ter essa noção. E o terceiro tópico, já vai até linkar um pouquinho com o do mês passado, é a unidade e propósito. A gente passou agora o mês de maio inteiro falando sobre unidade. A gente viu a importância que é a unidade entre irmãos, a unidade entre as igrejas, a unidade em qualquer ligação que você apresente, né? Para mostrar essa ligação, essa unidade, eu separei Atos 2, de 42 a 47. E a palavra de Deus diz, espera aí que meu tablet apagou aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração. E louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, no final dessa palavra, vocês lembram de alguma coisa aparecendo familiar para vocês? Essa ideia que o Espírito Santo colocou no coração do pastor do Evangelho no Lar, nada mais é que isso. O Evangelho no Lar é uma reunião que vai te transformar com aquele grupo em família. É um grupo que você vai ter liberdade de contar seus problemas, de você ser ajudado em qualquer tipo de dificuldade, em qualquer tipo de vício, um ombro para chorar. Aquela lá vai ser sua família. Ah, você está falando que a igreja não é a família da gente? A igreja é, mas você tem intimidade com todo mundo da sua família? É para todo mundo da sua família que você conta alguém, que alguma coisa? É para todo mundo da sua família que você conta um segredo ou pede ajuda? Não. O Evangelho no Lar é exatamente isso que está falando em Atos. É um lugar que, se você cair, mal você caiu, já vai ter um monte de gente de mão esticada para te levantar. A gente se diverte muito no nosso Evangelho no Lar, a gente é meio maluco lá. Ontem foi a noite das abreviações, agora a gente não chama mais Evangelho no Lar, a gente chama de ENL, Evangelho no Lar. Cada um tem um apelido lá, a Maísa é a AM, a ajudadora Maísa, o Gui é o PG, depois eu falo por quê. A gente tem que ter essa noção por quê. Mas César, o que o Evangelho no Lar tem a ver com Cristo lapidar as nossas vidas? Exatamente a unidade. Essa unidade que vai fazer a gente ficar próximo, servindo o propósito. O propósito só vem quando você está seguindo o mesmo caminho que todos. No mundo a gente faz o contrário, a gente segue contra o mundo. Mas quando a gente está entre nós, a gente tem que seguir o mesmo caminho. E é muito mais fácil você andar 2 milhas do que uma, quando você está com alguém do seu lado te apoiando. Alguém do seu lado conversando, alguém do seu lado te dando conselhos e te lapidando. Quando a gente está unido em Cristo, esse instrumento afiado pelo Espírito Santo vai servir exatamente para a gente ganhar novas vidas para o reino. Por quê? Se a nossa função nesse planeta aqui é alguma, é ser lapidado pelo Espírito Santo por Jesus para ganhar almas. A única coisa que a gente vai ser cobrado quando a gente chegar de frente a Jesus, lá no trono do julgamento, vai ser quantas almas você levou. Não vai ser se você for bonzinho com seu cachorro, se sua casa estava bem limpinha, se você se comportou bem na escola, é se você ganhou alguém para Cristo. E a gente tem que ter essa ideia que nunca, nada na nossa vida é coincidência. Nada acontece por acaso no mundo espiritual. Você nunca é aproximado de uma pessoa simplesmente por ir. Você nunca vai no Evangelho no Lar simplesmente por ir. Você vai porque o Espírito Santo te levou com algum propósito. E o propósito todo dia, naquele culto do Evangelho no Lar, ele é discriminado, ele é apresentado a você. Só que a gente tem que ter ideia do quê? Que a gente está indo lá com um motivo. Então vocês que não estão indo no Evangelho no Lar, me procurem o Tonico, procurem o Adriano, porque, gente, é bênção. Não é só unidade, isso aí é uma obra de Deus na nossa vida. É um artifício, uma ferramenta para a gente poder brilhar nesse mundo. Para a gente poder trazer mais pessoas. Porque pensa uma família bem unida, ou você leva um amigo seu para almoçar na sua casa, com a família unida. Aquele amigo não vai adorar estar junto com a gente, batendo papo, e não vai se tornar amigo da nossa família, e no final vai acabar virando nossa família. Lapidar é você pegar aquele carvão pretinho e trabalhar nele até ele ficar cristalino, igual a gente já é, graças ao Espírito Santo. Essa lapidação ela é diária, todo dia você tem que batalhar nela. Mas se o diamante já virou diamante, o que vai adiantar você ficar polindo ele para sempre? Você tem que buscar a pedra bruta, você tem que buscar lá o carvãozinho para começar do zero, né?
E naturalmente, né, no Evangelho no Lar, você vai criar mais intimidade com os irmãos, a ponto de você ter qualquer problema exposto lá e ter a resolução. A definição do Evangelho no Lar é família. O pastor preza demais isso, a família, e ele conseguiu trazer o Espírito Santo com isso. E a pergunta para essa noite é o quê? Você está vivendo isolado ou conectado a uma comunidade que te afia e te dá suporte? Estou usando o Silvio de mais exemplo, vou usar o pastor agora de exemplo. Nós dois vamos fazer churrasco. Nós dois temos facas novas, só que a do pastor nunca foi afiada, a minha foi. Qual corta mais fácil? A minha. Mas se eu afiar do pastor, não vai cortar igual? O Evangelho no Lar, ele nos prepara na terça ou na quinta-feira para você poder afiar outra pessoa ao longo da semana. Porque, gente, se a gente só vier na igreja de sábado, só vier na igreja de quarta, eu sei que tem pessoas que têm compromisso, não tem como vir, trabalho, tudo. Mas se for pensar nisso aí, é a mesma coisa que se alimentar uma vez por semana. Vocês conseguem? Eu, pelo meu tamanho, dá pra ver que eu não consigo, mas eu aposto que nem a Sara, que é um palito de dente, consegue comer uma vez na semana. A gente precisa do alimento. Só que eu fico imaginando, às vezes eu fico sentado e imagino assim, né? Como que nossos espíritos estão? Se eles estão gordinhos, se eles estão magrinhos, se eles estão fortes, se eles estão caquéticos andando de bengalinha. Por quê? Porque a gente só dá vista, só dá a vez porque a gente vê. E o principal, que é o que a gente não vê, a gente não liga, a gente não cuida. Isso é fundamental. Por quê? Essa unidade, nos transformando em instrumentos mais poderosos, vai fazer a gente cumprir o propósito de Deus. Vai treinar a nossa alma, o nosso espírito. E o espírito treinado, irmão, ninguém segura. Vou pôr a minha última imagem aqui, Sara, por favor. Para entender, eu vou descer aqui que eu vou ter que ler. Que foi o ferro afia o ferro, né? Que foi o versículo que a gente falou. A gente tem que lembrar o quê? Que o atrito não é sinal de rejeição, mas de lapidação. O principal, a comunidade revela nossas fraquezas e áreas que precisam de transformação. A comunidade corrige com amor, direciona, nos ajuda a crescer. A comunidade fortalece, ela nos sustenta quando estamos fracos e nos incentiva a continuar. E a comunidade nos lapida para que sejamos mais parecidos com Cristo. Temos que lembrar sempre, irmãos. Comunidade você pode entender como evangelho no lar. Mas essa frase embaixo, a gente tem que lembrar sempre. Juntos somos mais fortes. Juntos vamos mais longe. E juntos nos aperfeiçoamos em amor. Esse amor maravilhoso que Jesus derrama na nossa vida, desde o momento que você abre o olho de manhã até a hora que você fecha a noite. A gente precisa buscar vínculos especiais com os irmãos, com nossos amigos, para quê? Para a gente ter a capacidade de aceitar essa correção e continuar vivendo em unidade. Aceitar essa lapidação e continuar amando o seu irmão e não mandando Jesus descer fogo e queimar. A gente tem que ter esse entendimento. Por quê? Porque sem amor, como diz em Coríntios 13, a gente não é nada. E o amor é o combustível que o Espírito Santo Jesus usa para a gente ser afiado. Ele nos afia com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado. Mesmo quando a gente não quer, a gente tenta escapar, ele vai com toda delicadeza, ele cuida da gente para a gente poder fazer o nosso papel nesse planeta, que é buscar vidas. A gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser aquele diamante que brilha, mas 24 horas por dia. A pessoa tem que olhar para você e saber que você é diferente. Ontem no Evangelho no Lar, o Guilherme me deu o exemplo do Arnaldo e do William, né? Que eu conheço eles faz tempo, eu não conheço há tanto tempo, e o Gui conhece há muito tempo. Falou que quem vê o Arnaldo hoje em dia e quem vê o William hoje em dia, acredita em Jesus. Porque ele falou que o Arnaldo era insuportável, briguento pra caramba. Agora o William que me surpreendeu. Porque você vê esse chassi de grilo aí, vem te beijar, abraçar, e gruda, e mexe na barba. Ele estava me contando que o William trabalhava pro pai dele. Cara, o bicho era da pá virada. Era insuportável, briguento. Esse tamanho briguento, você imagina um tem desse arrumando briga? Olha o que Jesus faz. Se lapidou um diamante negro aqui, um diamante negro mais ou menos fininho, ele vai lapidar todo mundo. A hora que o Guilherme foi contando, eu falei, mas você está falando do William e do Arnaldo mesmo? Pô, sério, eu tô falando, velho. Os dois eram horríveis. Quem vê eles dois e não acredita em Jesus, tá saindo da curva. Então, olha, eu louvo pela vida de vocês dois. O Arnaldo, eu acompanho a mudança dele, ele é um cara que, o pavio dele não é pequeno, é negativo. Ele já estoura antes de acender. Mudou muito. Agora o William me surpreendeu. Aí eu falei, olha, agradeço a Deus, porque tem um cara que eu amo aqui, aquele magrelo lá. Ele vem sempre com aquela história de estar na guerra para manter a paz. Mas pensa num cara que ama cada irmão daqui. Ele também tem me ensinado muito a amar cada um de vocês. Ele tem me ensinado do orgulho, ele tem me ensinado como o farol automático do carro funciona. Ele explica tudo para mim. O que o pastor me ensinou, eu consigo aprender.
Agora, a convivência com os irmãos ensina as coisas do dia a dia que são fenomenais para a vida da gente. Essa união que a gente tem é tão boa. Eu queria que Deus me desse chance de eu ganhar tanto dinheiro para não ter que trabalhar mais. Acho que eu ia viver aqui com vocês. Eu ia vir pregar, eu sei que ninguém aguenta, mas eu ia tentar vir pregar todo dia só para a gente ficar junto. Aí no final fazer um churrasquinho, uma feijoada, para a gente estar junto. Porque essa comunhão, pensa irmãos, todo dia eles se reuniam para jantar junto, para comer junto. A gente foi no Evangelho no Lar, pensa você vender tudo que você tem. A Sara pode ter um carro zerinho, eu tenho um Fusca. Nós dois vendemos, damos todo o dinheiro para a vida dos outros. Para todos terem o mesmo, para todos não passarem necessidade, para todos terem aquela comunhão juntos. Não tem coisa melhor que isso. Melhor que isso é só o céu, porque essa comunhão vai ser eterna. É uma coisa que a gente imagina, mas a gente não tem noção do que é estar na presença de Deus, louvando Ele eternamente no céu. Mas a gente pode ter esse vislumbre, essa amostra grátis aqui no planeta Terra. Só depende da gente. Deus a cada dia clama para a gente ser lapidado e usado por Ele. A gente várias vezes se faz de surdo. Então que essa noite a gente possa chegar em casa, na hora que for orar, falar, Senhor, eu estou disposto. Desce a broca e me lapida. Vai doer no começo, vai ser ruim no começo, mas na hora que acaba, irmãos, é bênção, é bênção. É o que eu falei no começo, até o que é ruim com Jesus é bom demais. Imagina quando é bom. Que a gente possa ter essa sabedoria, essa entrega, tirar esse tempo, eu sei que a vida da gente é corrida, para tentar ajudar o irmão, para tentar lapidar o irmão e principalmente para aceitar a lapidação do irmão, aceitar o conselho. Várias gente fala assim, mas quem é esse cara para me dar um conselho? Ele pode ter passado muito mais do que você passou na sua vida inteira em uma semana da vida dele te ensinar. Que a gente possa ser humilde, ser aberto e preparados para ser lapidados. Amém? Vamos baixar nossas mentes, nossas frontes. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu espero que mesmo por mim, Pai, os irmãos possam ter entendido, Pai, o que o Senhor quis dizer, através de ser uma ferramenta nas Suas mãos, Pai, ser lapidado por Ti, Pai, e principalmente ser usado por Ti. Que nós possamos, Pai, cada um aqui presente, Pai, ser uma ferramenta de excelência em Suas mãos, Pai. Que possamos resgatar do inferno várias e várias almas, Senhor, para que possamos chegar, Pai, olhar para o Senhor, Pai, e o Senhor falar, servo bom e fiel, entra no meu descanso. E é isso que a gente busca, é isso que a gente espera, Senhor, estar contigo, Pai. Eu peço agora que o Senhor abençoe a vida de cada irmão aqui presente, Pai. Dê um resto de semana abençoado, um feriado maravilhoso com nossas famílias, Pai, um dia de descanso, Pai. E que possamos, Pai, sábado estar aqui, Pai, para ouvir mais sobre a Sua palavra, Pai, para ser mais um pouquinho lapidados pela palavra e pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que ela nunca saia do nosso coração, Pai, pois a semente foi plantada. Nós sabemos o caminho, Pai, e mesmo sendo difícil, nós estamos aqui, Pai, derramados para seguir ao Senhor, Pai. Abençoa ricamente a vida de todos aqui presentes, Pai. Em nome de Jesus.